Fala pessoal, vamos repercutir aqui os programas esportivos dessa segunda-feira, Globo Esporte, Papo de Craque, SBT Esporte Rio, Dono da Bola Rio, etc., que falaram do Fogão, né, essa derrota pro Bragantino, e também a preparação pro jogo contra o São Paulo, quarta-feira, um horário bem bosta, né, 18h30, o povo que trabalha tá ferrado pra chegar no jogo, né. Aí vão falar que, tá vazio o estádio. Porra, 6h30 da tarde, o povo sai 6 horas do trabalho, sai 5 horas do trabalho, como é que chega no estádio? Mas é a CBF e a sua agenda de jogos, seu calendário de jogos super maravilhoso. Vai entender essa porcaria. Bom, vamos lá falar sobre isso aí. E, pô, dá uma moral pra gente. Curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Aqui embaixo o link do canal 2.0 da gente, né? O canal de vídeos curtos, né? Dá uma moral pra gente lá, se inscreve lá. Live Pix, Pix do canal, e-mail pro contato. Mande uma mensagem aí pra propor aí um jabá, um merchan aqui no canal e tamo junto. Vamos partir pra esse react aí e no final a gente conversa um pouco mais. Né? Quarta-feira, Botafogo vai receber o São Paulo no Newton, chance para se redimir da derrota de sábado pro Bragantino, lá em Bragança Paulista. Jogou mal o Botafogo. Ana Flávia Nunes tá aqui com a gente. Eu te pergunto, como é que tá o clima no Botafogo depois daquela derrota lá? E aí, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você. Antes de responder a sua pergunta, vou mostrar um pouquinho para vocês, porque a gente está aqui no centro de treinamento do Botafogo, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, em Vargem Pequena, e o Irving Baz vai mostrar que, olha só, tem inclusive alguns jogadores dando entrevista, que é dia de Media Day, né? Um momento para entrevistas, gravação de vídeos. Então tem ali Igor Jesus, Marlon Freitas também dando entrevistas. Bom, a equipe treinou aqui hoje cedo, já corrigindo os erros da última partida, a derrota por 1-0 para o Bragantino no sábado, em Bragança Paulista. O Botafogo sofreu o gol aos 4 minutos do primeiro tempo, depois teve dificuldades, né, para criar chances de gol. E isso acabou aumentando, um pouco a pressão sobre um bom desempenho, né? Na quarta-feira, o Botafogo vai enfrentar o São Paulo no estádio Newton Santos, às 6h30 da noite, pela quarta rodada do Brasileirão. E aí, sobre o time que deve enfrentar o São Paulo, o técnico Renato Paiva vai decidir quem serão os titulares depois do treino de amanhã. Foi feito um treino, então, hoje cedo aqui. Amanhã vai ter mais 2 treinos táticos e aí sim ele vai tomar essa decisão do time titular. Mas o treinador, Escobar, está bastante preocupado, tá, com o desempenho da equipe, acha que o Botafogo está fazendo poucos gols e ele chegou a dizer, inclusive, que o gol sofrido no sábado foi inaceitável. O jogo é um bocadinho o espelho do golo que sofremos, quer dizer, é um golo que não podemos sofrer, é um golo inaceitável, porque é uma jogada muito infantil e que nós não podemos ter a passividade que tivemos a defender este tipo de jogadas. Muito bem, Ana Flávia, 2 coisas aqui. O gol foi do Eduardo Sacha, né? Contra o Botafogo. Segundo... Cara, vamos lá. Vou pegar os jogos aqui, ó. Palmeiras, Laú, Juventude, Carabobo e Red Bull Bragantino. 5 jogos, certo? 5º jogo do Renato Paiva. Vai dando uma sensação que é meio desesperadora para qualquer torcedor de involução. Então você pega o que o time jogou contra o Palmeiras e vem vendo as atuações depois, você fala, porque contra a Laú, o Botafogo ficou naquela posse de bola improdutiva, deu um vacilo na defesa, perdeu o jogo, não conseguia entrar na defesa da Laú, que estava lá bem postadinha, bem fechadinha, não tão fechada como a do Carabobo, mas estava ali na dela. Contra o Juventude, o Botafogo teve sustos, né? Teve um início de primeiro tempo péssimo, um início de segundo tempo pior ainda, mas na qualidade dos seus jogadores venceu o jogo, e principalmente naquela mudança com o Savarino indo por dentro, o Santos entrando na esquerda, o Cuiabano e o Ponte entraram muito bem também, o jogo mudou, mas era um jogo chato, era um jogo difícil pro Botafogo. Juventude chegou a mandar a bola na trave, inclusive. Que mais? Jogo contra o Carabobo, só uma falta desviada aos 43 do segundo tempo tira o nó, porque o Botafogo ia perdendo 2 pontos em casa contra o Carabobo da Venezuela. E ontem uma atuação ridícula. O Botafogo ontem foi ridículo em Bragança Paulista, não tem outro termo não. Do início ao fim do jogo. Um time que parecia desligado, um time zero intenso, um time com enorme dificuldade na saída de bola. Paiva, não tá rolando. Eu sei que 5 jogos talvez sejam uma amostragem pequena, mas assim, Paiva, não tá rolando essa saída curta do Botafogo. O Botafogo não está acostumado a jogar assim. Saída curta com os zagueiros, muitas vezes os laterais afundando demais
Aí quando essa bola vinha pro Telles ou pro Vitinho, mas especialmente pro Alex Telles, de tão afundado, a marcação já estava em cima, o que sobrava? Plau, chutão pro Igor Jesus, lançamento pro Igor Jesus. Esse Botafogo, Paiva, não foi moldado para jogar assim. Eu acho que em 5 jogos já tá claro. Eu acho que em 5 jogos já tá claro que esse Botafogo não foi moldado para jogar com 3 volantes. Essa não é a dinâmica. Está claro que o Savarino não pode jogar pela ponta esquerda. Que o Patrick de Paula não está rendendo nem como segundo volante, que em tese é a dele, muito menos como terceiro. Com uma participação um pouco mais ofensiva, com atribuições um pouco mais ofensivas, o Patrick de Paula não consegue acelerar uma jogada. O Patrick de Paula não consegue fazer uma condução de bola em velocidade. O Patrick de Paula não consegue fazer um drible. O Patrick de Paula não consegue fazer uma tabela. O Patrick de Paula é presa fácil para qualquer marcação em cima dele. Qualquer uma. Qualquer uma. Então esses sinais, desculpa, eles estão muito evidentes e o técnico do Botafogo precisa enxergá-los o quanto antes. Essa questão do Patrick de Paula tá me preocupando e tá me deixando com a pulguinha atrás da orelha. Porque ontem na coletiva, o Paiva falou que o Patrick de Paula faz parte de um projeto de recuperação. Que o Botafogo tem um projeto para recuperar o Patrick de Paula. Eu sei que o Patrick de Paula foi caro. Deixa eu até lembrar aqui quanto foi o preço da contratação. Eu sei que por trás disso aí pode estar uma tentativa de recuperar o dinheiro que foi investido. O Botafogo pagou 6 milhões de euros, na época 33 milhões de reais pela contratação do Patrick de Paula, em 2022. Aí ele tem uma lesão muito grave de joelho em 2023, então assim, não deu retorno técnico e talvez o Botafogo esteja pensando numa valorização, num crescimento para recuperar pelo menos metade. Se comprou por 6, o cara com a lesão que ficou 1 ano fora, quase acabou a carreira, conseguir vender por 3, o Textor já vai dar as mãos para o céu. Mas é preciso avaliar se esse projeto de recuperação do Patrick de Paula é possível, é viável. Senão você vai ficar enxugando gelo. Senão é o famoso dar murro em ponta de faca. É possível recuperar. É possível que nesse nível de primeira divisão do Campeonato Brasileiro, com esse histórico, o Patrick de Paula entregue aquilo que se espera? Não estão sendo dados esses sinais em 2025. Ele jogou o Campeonato Carioca, inclusive, antes do Paiva chegar. Não foram dados esses sinais em 2024. Não estão sendo dados. Então, meu temor é de que essa insistência pelo Patrick de Paula prejudique ainda mais uma equipe que hoje precisa se reencontrar. Uma equipe que hoje está apostando numa ideia que não está casando com o time. Não tá. Esse time sempre jogou do 4-2-3-1. Esse time sempre foi um time de transições rápidas e não bolas longas. Esse time nunca trabalhou com os zagueiros tão afundados nessa saída de bola. Esse time não vai bem com 3 volantes. Isso prejudica o jogo do Marlon Freitas. Aí o Marlon Freitas toma porrada da arquibancada. O jogo dele está sendo impactado por isso também. Por que contra o Juventude sai o Patrick de Paula, entra o Santos, o Savarino vai pro meio, o time joga com 2 volantes, o Marlon Freitas cresce? Eu fiz esse vídeo domingo passado falando exatamente sobre isso. Marlon Freitas e Gregory cresceram depois da saída do Patrick de Paula. Não é coincidência, não é por acaso. Você precisa diminuir esse isolamento do Igor Jesus. Amigão, o Igor Jesus tem jogado muito bem nesse início de ano. Muito bem, escorando, protegendo, fazendo pivô, mandou uma bola na trave ontem, teve aquela outra finalização que o Cleiton foi pegar no segundo tempo, num contexto em que a bola não chega. Não chega. Chega quebrada quando chega. Ontem, se dependesse do Savarino para a bola chegar ontem, esquece, Savarino não está fazendo nada na ponta esquerda. Dependesse do Arthur para a bola chegar ontem, aquele Arthur que contra o Carabobo até foi mais participativo, buscou mais o jogo, acertou um pouco mais. Ontem, péssimo. Irritante. Irritante como irritou em outros jogos do ano. Péssimo. E aí o Igor Jesus, coitado, vai lá se virando. Vai lá, pega os cocos, dá uma arredondada e transforma em chance de gol. Uma no primeiro tempo e uma no segundo tempo. Coitado do Igor Jesus. É um dos poucos para você limpar a barra hoje. O John, quando o bicho pegou na temporada, o John fez algumas defesas importantes. Fez a defesa do jogo, por exemplo, contra o Flaco Lopes, cara a cara lá no Allianz Parque. O Botafogo poderia ter perdido o jogo naquela bola. É o John segurando as pontas lá atrás e o Igor Jesus se virando lá na frente. É isso, o Botafogo. Eu entendo que é só o 5º jogo. Eu entendo que existe margem para evoluir. Eu entendo que
O Renato Paiva, ele também é uma vítima desse processo equivocado do Botafogo. Cadê o puxa-saco do Textor que faz videozinho no Twitter? Sumiu, tem 7 dias que ele tá sumido. 7 dias que ele tá sumido. Ele disse que ia cobrar todo mundo. Não, porque veja bem, porque vocês depois vão falar aí do planejamento, eu vou cobrar todo mundo. Cadê? Ele sumiu, tá sem internet em casa. O planejamento do Botafogo foi mal feito, ponto. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode tirar a cueca pela cabeça. O planejamento do Botafogo foi um equívoco do início ao fim. Quem apontou isso é apenas lúcido. É só isso. Tem 2 olhos. Enxerga. Tá vendo a situação. É só isso. 2 olhos, 2 orelhas, um nariz, uma boca. É só isso. Não é ninguém contra Textor, não é ninguém anti-Textor, não é ninguém anti-Botafogo. Vai dizer que sou eu anti-Botafogo aqui? Eu mesmo. Sério, vai ter essa cara de pau. Porra, para. O planejamento foi equivocado. Equivocado. Esse time tá aí e chegou todo mundo antes do Renato Paiva. Essa galera chegou antes do Renato Paiva. Agora, por mais que o planejamento tenha sido equivocado, eu acho que foi mesmo e está impactando aí. 3ª rodada de Campeonato Brasileiro era apenas o 5º jogo do cara. Agora, também é o seguinte, esse cara teve 1 mês para treinar o time. Depois do Carnaval, ali no período em que ele foi apresentado. Todo mês de março, praticamente. Ele teve 1 mês para preparar o time. Eu sei que no jogo você tem uma noção muito mais clara se aquelas ideias estão sendo bem aplicadas ou não, se elas estão funcionando ou não. Você precisa do jogo. Você precisa do nível de enfrentamento. O Botafogo fez aqueles amistosos lá contra Cruzeiro e Novo Horizontino, que eles te dão uma ideia inicial, uma base. Mas você vai ver isso se provar nas competições. Agora, era para o Botafogo já nesse período, principalmente nesse 1 mês de intertemporada com o Renato Paiva, apresentar ideias mais sólidas e mais casadas com aquilo que o time pode oferecer. Então, o jogo de quarta-feira contra o São Paulo em casa é contra um adversário que vem tendo dificuldades, mas que é muito mais qualificado que o Red Bull Bragantino. Sabe qual é o problema de perder para o Red Bull Bragantino? O Botafogo perdeu para um time que provavelmente vai brigar contra o rebaixamento. Então são pontos que você não consegue recuperar. Se perder para o Palmeiras no Allianz, é ruim por ser um confronto direto, mas está meio na conta, né? Se perder para o Inter no Beira-Rio, está meio na conta. O Botafogo ganhou desses 2 ano passado para ser campeão brasileiro na reta final, tanto no Allianz quanto no Beira-Rio. Mas enfim, está meio na conta. Se perder para o Atlético no Mineirão ou na Arena MRV quando voltar, tá meio na conta. Se perder pro Red Bull Bragantino, não. Se você quer brigar pelo título, se você é postulante ao título, e eu ainda acho que o Botafogo é, pela manutenção da base do ano passado, perder pro Red Bull Bragantino, que tá com sérias dificuldades, não ganhava um jogo desde fevereiro, desde o Campeonato Paulista, é para se lamentar muito, muito. E o Renato Paiva precisa entender rapidamente aquilo que o campo está gritando para ele. Porque se começar a entrar num campo de teimosia, não, vamos continuar nessa nossa saidinha curta aqui. Você precisa entender se o teu elenco oferece peças, características para casar com aquilo que você está querendo. Se não, você tem que mudar a rota. Dá tempo de mudar a rota, Renato Paiva, mas tem que mudar logo. Voltamos para falar de Fogão. Põe na tela os melhores momentos pra gente analisar essa derrota do Fogão. Gol bobo, né, Nando? Caramba, uma jogada ensaiada e muito bem executada pelo Bragantino. E aí o Botafogo fez até um bom jogo, cara. Não foi um jogo ruim do Botafogo, na minha opinião. No segundo tempo ele foi muito mais incisivo do que o Bragantino. Teve algumas chances. Essa bola aí foi um pecado. Pecado mesmo. Parecida com a da Arrascaeta, só que a da Arrascaeta entrou. E aí volta na mão do Cleiton. Volta na mão do Cleiton. Enfim, mas foi uma derrota que doeu o Botafogo. Se vencesse, podia estar brigando lá em cima, né, Flavinho? Sim. E, enfim, felizmente, o Botafogo perde uma invencibilidade que há 7 jogos não perdia para o Bragantino. E 18 jogos que não perdia no Brasileirão. Poxa, isso é 18 bom. jogos, a última derrota. Não é bom tirar logo esses negócios para poder não ficar com essa coisa enchendo o saco a temporada toda? Eu acho que quanto mais você conseguir se manter invicto, melhor. Mas eu tô com o Fernandão, eu não achei que o Botafogo fez um jogo ruim. Foi um jogo muito... Tava segurando muito, tá muito seco, a bola não rolava direito. Eu acho que o gol tem uma falha do Telles, porque é ele que gera o escanteio. Era uma bola até relativamente controlada, mas ele se enrolou e gerou o escanteio. E depois ele falha também, no meu ponto de vista, na marcação. O treinador do Bragantino falou que é uma jogada que eles estão trabalhando, estão treinando desde o Paulista. Do Campeonato Paulista só conseguiu sair agora. Para você ver como é que são as coisas. Mas a gente também tem que entender que é o trabalho de um treinador novo, são jogadores novos,
O Botafogo perdeu praticamente a Mas o espinha Botafogo dorsal. chegou bem, cara. Chegou, Teve muito teve lance. oportunidade. Cleiton foi Esse bem no lance aí jogo. por muito pouco a bola não entrou. Foi um dos últimos lances do jogo. Foi um gol que se a gente toma na base, o treinador mastiga a gente no intervalo. Até porque tinham dois, né? O Patrick de Paula e o Teles pra marcar um jogador. Mas eu não entendi porque o Teles levantou o braço. É porque eu acho que ele tava pedindo pra alguém fechar o espaço do John John, que fez o passe. Só que nesse lance o cara que tá na primeira trave não pode sair. Exatamente. Chegou a minha hora. A tua hora? Ai, não queria. Você não gosta da Xuxa? Eu gosto, por quê? Talvez não da Sasha, né? Toma! Se você tiver uma filha, vai se chamar Sasha ou Pedro? Não, mas o meu filho vai ser Eduardo. E se for gêmeo? Eduardo Sasha? Pode ser. Você... Brigue! É, Lucas Pedrosa. É seu amigo, né? Os dois! Você também é meu amigo. Toma, entendeu? Os dois são meu amigo e ficam fazendo isso comigo. Eu assisti Você triste. e você. Eu fiquei triste. O Botafogo, que eu conheço, não pode jogar naquele campo lá. O Botafogo é mais veloz. O Nabi Abichedi, pela primeira vez, desde que eu sou profissional de verdade. futebol, de jornalismo, tava com gramado ruim. É, eu também achei ruim. Olha aí, eu nem joguei, hein, Vini? Eu tava arrumando uma desculpa, entendeu? Mas tava ruim. Tava. O Botafogo teve a primeira derrota no Brasileiro depois de 8 meses. Sabia que tava 8 Sim. meses sem perder? Um tempo. Perdia pro Por que tava 8 meses? Porque quem é o atual campeão? É o Fogão. A última derrota foi pro Juventude, é isso? Aquela que poupou, né? Eu acho 3-2, que não foi isso? É. Foi isso? Muito bem. O Alvinegro foi derrotado pelo Bragantino, jogo fora de casa, num gol. Que foi uma loucura, é um eita atrás de eita. Né, Rodô? O jogo já começou quente. Sacha recebeu na pequena área e abriu o placar para o Bragantino. Por pouco o empate não veio em chute de Igor Jesus, que parou na trave. Sacha teve mais uma grande chance e John salvou. Na sequência do lance, Mosqueira chutou e Jair tirou em cima da linha. Botafogo assustava. Savarino chutou de longe e Cleiton fez a defesa. O Alvinegro foi pro tudo ou nada. Igor Jesus encheu o pé para mais uma defesa incrível de Cleiton. O time quase conseguiu empate em uma confusão na área já nos minutos finais, mas ficou por isso mesmo. Final, Bragantino 1, Botafogo 0. Ô, Vene, o que não deu certo no meu fogão contra o Bragantino, hein? Olha, Fernando, é assim, é óbvio que é começo de trabalho do técnico Renato Paiva, mas eu acho que a gente já dá para identificar algo que ele precisa mudar, pelo menos na minha concepção. Não estou aqui querendo dizer que eu entendo mais de futebol que o treinador do Botafogo, mas acho que o Patrick de Paula vem atuando numa função que não é a dele. Ele está jogando mais avançado, ele tem que jogar mais recuado, pelo menos na minha concepção, é onde ele rende mais. Talvez brigar pela titularidade com o Marlon, mas ser o reserva imediato, porque hoje para mim o Marlon é titular absoluto, o Gregory também. E talvez o Savarino jogar mais infiltrado, né? Porque ele está jogando muito aberto. Eu faria essa mudança, porque a gente pode Savarino ver... de meia, né? É, exatamente, porque a gente pôde ver um Savarino que rende muito mais de meia na temporada 2025, quando ele fez essa função. Ele aberto, ele não está conseguindo render tanto. Então eu faria essas duas mudanças se eu fosse o treinador Renato Paiva. Na minha concepção, isso não tem dado certo, pelo menos nas escolhas dele. O Lucas Pedrosa, e a gente repara que ele tá experimentando. Lógico. Ele chegou agora, o Vene trouxe bem, ele tá começando o trabalho e ele tá experimentando. Vale lembrar, ele começa um jogo com o PK, e o PK vai bem. Aí no segundo jogo ele começa com o PK, aí o PK não vai tão bem, aí ele coloca o Santi no segundo tempo, foi contra o Juventude em casa, o jogo acontece, o Matheus também ali no Vitinho, e aí o Botafogo, né, desencanta de fazer gol. Aí no jogo seguinte, que foi da Libertadores, ele inverte, ele começa com o Santi, e aí também e com o Matheus. Aí não dá muito certo, ele troca, bota o PK, ele entra e faz o gol. E aí o cara começa a falar assim, nossa, e agora? Será que o problema são as peças ou é o segundo tempo que o Botafogo tá conseguindo aproveitar melhor? Só um ponto, Fernando, a minha crítica não foi nem ao Entendi. PK e nem ao Savarino, tá? Porque eu acho até que eles jogam bem. A Só que eles escolha das podem render posições melhor em em outras funções posições. diferentes. Perfeito, Tá? eu concordo com você, tá bom? O Savarino, na minha opinião, foi um dos grandes caras do Campeonato Brasileiro na temporada passada, top 5 sem sombra de dúvida. E esse ano ele tá tentando se reencontrar, sem o Almada, sem o Luiz Henrique. Ele era o quarteto fantástico ali ao lado do Igor Jesus e os outros nomes que eu já acabei de falar. Então, ele tem esse desafio, Renato Paiva, de entender as grandes peças, onde elas vão ficar em seus lugares, assim, onde elas vão performar melhor, Pedrosa. Eu vou por dois caminhos, tá? Um caminho que é muito chato para a torcida do Botafogo e o outro caminho que é positivo. Primeiro caminho,
Tudo isso é reflexo da temporada que não foi feita nos últimos 3 meses. Ah, Pedrosa, é muito chato falar disso. É muito chato, mas a gente está vendo dentro de campo que o treinador está tendo que trocar o pneu do carro com o carro andando. E é por isso que ele não tem certeza, ele não tem convicção das peças que ele utiliza dentro do jogo. E eu não estou fazendo uma crítica ao Renato não, tá? Ele justamente está testando, justamente porque ele está conhecendo esse elenco do Botafogo, o que cada um pode dar, onde cada um pode se posicionar, onde cada atleta se sente melhor. E é por isso que, na minha visão, a temporada que o John Textor jogou no lixo os 3 meses que aconteceram no ano passado, está refletindo no começo de temporada para ele, que é o começo de temporada do Botafogo. Esse caminho é o chato, mas não deixa de ser verdade. O caminho bom é que, para mim, o Botafogo deu azar em vários momentos. A bola do Igor Jesus, que o Moutinho artilheiro tirou o gol dele, porque ele bateu perfeitamente. O Cleiton é um goleiro que é muito irregular, mas está fazendo uma baita temporada no Red Bull Bragantino e pega um chute do Igor Jesus no giro impressionante, que poderia ter dado um empate. A bola da trave eu comemorei. Exatamente. Eu gastei meu especial. Eu achei que ia ser. Eu fiz o Kamehameha na sala. Eu achei que ia ser gol. Foi gol. E o principal, eu acho que o gol no início também acaba condicionando a partida. Tomar gol com muito antes dos 10, gente, condiciona o jogo. Então o Red Bull Bragantino fez o gol e, obviamente, isso é uma coisa que tem que todo time de Série A de Campeonato Brasileiro tem que estar voando fisicamente como estava o Red Bull Bragantino. Os caras não param de correr 1 minuto. Assim como o jogo do Mirassol, que eu assisti ontem contra o Bahia, que o Mirassol foi arrancar um pontinho lá na Arena Fonte Nova de uma equipe que está jogando muito, que é o Bahia, voando fisicamente. Então eu acho que o Botafogo, nesse momento, também deixou a desejar fisicamente em relação ao Red Bull Bragantino. Pode ser por conta da viagem, o Botafogo é uma equipe que joga a Libertadores, outras competições e tudo mais, mas eu acho que tem que melhorar um pouquinho nessa parte física. Dentro do jogo, eu entendo que o Botafogo poderia ter saído pelo menos com um empate. Isso não apaga o que eu falei aqui, que é um momento de experimento. Isso da parte física que o Pedrosa mencionou, vale mencionar também a média de idade do Red Bull Bragantino, porque é um time extremamente jovem. Verdade. Inclusive, eles mudaram o perfil. Pelo que eu estou entendendo do Red Bull Bragantino não vamos brigar por título, só não queremos ser rebaixados. A nossa ideia é comprar jovens jogadores e revender futuramente. Média de idade influencia bastante também. E tem um detalhe, tem um amigo meu, não sei se você conhece, chamado Vene Casagrande, ele diz o seguinte, tem dia que é noite. Ah, é? E realmente, sabe aquele dia que, a bola bate na trave e não entra? Sim. Jogadores que você nunca vê jogando mal, não jogando bem. Na minha opinião, o John jogou, como sempre, muito bem, o Igor Jesus sempre muito bem e o Gregory também muito bem. Mas o Botafogo não pode tomar o gol que levou. Não pode. Foi mole. Muita falha de marcação, mas foi muito falha, mole. Então, mas foi falha porque vários personagens não estavam no seu melhor mas dia. É uma e falha, acontece também, é uma falha comum em início de trabalho de treinador. Repara só, é falha comum. Eu achei uma desatenção. Desatenção, marcação. Eu achei uma desatenção mole. Gente, tomar gol de escanteio curto me dá uma irritação. É isso. Porque eu odeio escanteio curto. E assim... E do outro lado, tem algo também que precisa ser dito, porque o treinador falou, a gente vem trabalhando essa jogada desde o começo da temporada, por isso que eles comemoraram tanto, repara só, porque é algo que eles vêm tentando desde o início do ano. E aí foi um gol assim que você fala, não é possível que eu tomei um gol desse. Jogadores que não jogam, que jogam sempre bem, não fizeram uma boa partida. Aí quando você vê vários não estando num bom dia, o dia que é noite, aí tem o gramado seco prejudica o Botafogo também. É, o Botafogo que tem um jogo... Gosta de jogo rápido. O Botafogo não gosta de jogo lento. Só eu tô triste hoje. Acontece. Fala do Fogão aí, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo. Vamos falar, portanto, dessa derrota do Botafogo, que aconteceu no sábado, 1-0 para o Red Bull Bragantino, uma derrota merecida. O Botafogo não jogou nada, talvez a pior partida sob comando do técnico Renato Paiva. O adversário foi superior e mereceu a vitória. O gol surgiu aos 4 minutos de uma jogada ensaiada do adversário em uma cobrança de escanteio. Um gol bobo que ocasionou nessa derrota e o Botafogo não teve competência para sequer chegar ao gol de empate. E é sobre isso, justamente, que o técnico Renato Paiva falou na entrevista coletiva. Ele falou que esse tipo de gol é inaceitável e classificou como infantil. Acho que o jogo é um bocadinho no início, até em especial na primeira parte, o jogo é um bocadinho espelho do gol que sofremos. Quer dizer, é um gol que não podemos sofrer, é um gol inaceitável, porque é uma jogada muito infantil e que nós não podemos ter a passividade que tivemos a defender este tipo de jogadas. Acho que a partir daí isso põe o nosso adversário confortável, põe-nos atrás do resultado
e depois muita desinspiração, se calhar possivelmente algum cansaço, mas isso não pode ser desculpa, e fomos atrás do resultado. Corrigimos algumas coisas na segunda parte, mas continuaram a somar-se os erros técnicos, em especial isso, os maus passos. Nós temos jogadas onde não conseguimos fazer mais de 4, 5, 6 passos, perdemos a bola, também por mérito do adversário, obviamente, mas às vezes eram erros não forçados. Temos que reagir e temos que olhar já para o jogo de quarta-feira. Tá aí, portanto, Renato Paiva nitidamente insatisfeito com a atuação do time. Caiu, portanto, a invencibilidade do Botafogo no Campeonato Brasileiro, depois de 3 jogos. Caiu também uma invencibilidade que já durava 8 meses. O Botafogo não perdia uma partida pelo Campeonato Brasileiro há 18 jogos. A última vez que isso aconteceu foi no dia 11 de agosto, derrota para o Juventude lá no Alfredo Jaconi, 2-1 no Campeonato Brasileiro do ano passado. Nesses 18 jogos foram 11 vitórias e 7 empates, sequência que caiu no sábado depois dessa derrota, que manteve o time com 4 pontos, ocupando a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não há tempo para lamentações, agora é treinar e visar o próximo confronto, que será na quarta-feira, 6h30 da noite. O Botafogo vai receber o São Paulo no estádio Newton Santos pela 4ª rodada do Brasileirão. É consertar os erros, montar a melhor estratégia e definir o time, que aliás se tornou uma incógnita, a escalação dos 11 iniciais. Patrick de Paula, Alex Telles, entre outros, tiveram atuações muito abaixo da média. Resta saber se o Renato Paiva vai mantê-los ou fazer alguma alteração para esse duelo diante do São Paulo. Valeu, Azevedo? Valeu, Rodrigo Brandão. Cara, me preocupa muito essa oscilação do Botafogo e principalmente a oscilação de alguns jogadores, mas de maneira individual. Sim. O PK é um deles, né, Gabriel? Tá acabando com minha alegria de viver essa insistência do Renato Paiva com o PK de meia, cara. Ele vai mexendo em várias peças por conta de um jogador. Aí ele deu uma entrevista coletiva dizendo que é um projeto do clube recuperar o Patrick de Paula. Gente, pelo amor de Deus, o projeto recuperar Patrick de Paula não pode impactar no Savarino, por exemplo, que ano passado foi o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Não consigo entender essa insistência. Quando o Patrick de Paula pode ser um bom volante que vai entrar no segundo tempo das partidas. Por exemplo, ele entrou no lugar do Marlon Freitas contra o Carabobo e meteu o gol de falta. O Patrick, ele tem uma característica diferente do Marlon. Ele vai ter um chute de fora da área, vai ter um pouco mais de força física para dar combate na marcação. E aí ele pode entrar e ser esse descanso até pro Gregory. Numa partida em que você queira o Marlon acionando um lançamento e o Patrick se projetando num chute de fora da área, você pode retirar o Gregory, você não muda tanto na estrutura, não mexe tanto na estrutura da equipe e coloca um outro volante um pouco mais ofensivo. E o Renato Paiva entendeu que tem que jogar o Patrick de Paula ali mais avançado. Aí o Savarino vai pra ponta, não rende. O Marlon parece que tá perdido com a figura do PK por ali. Não consegue ser aquele jogador de 24, e é uma responsabilidade do Savarino, não vou aqui tirar a responsabilidade do jogador, mas você tá tirando o cara da posição em que ele brilhou no ano passado. Cara, me desculpa, o Renato Paiva chegou com um discurso de que iria manter aquilo que tinha dado certo. E uma das coisas que mais deu certo no passado, ele não está mantendo, que é o Savarino na posição dele. E não tô aqui tirando responsabilidade do Savarino, que precisa sim acertar mais. Movimentos técnicos, coisas que ele não erra e que ele tem apresentado erros. Mas você desloca o cara, você tira de onde ele brilhou, onde ele foi o melhor jogador, pelo menos pra mim, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Tudo para recuperar o Patrick de Paula, que segundo o Renato é um projeto do clube. Eu não quero saber do projeto individual Patrick de Paula, eu quero saber do projeto Botafogo pro ano. O atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores tem que ter um projeto coletivo, e o Patrick tem que se inserir nisso, como a figura que ele é, um bom volante pra entrar, pra ajudar, pra dar descanso no Marlon, dar descanso no Gregory. E aí você monta o time do jeito que tem que ser montado, cara. É o Marlon Freitas e o Gregory de volante, é o Savarino complementando o meio de campo mais à frente. E na esquerda, se o Santi Rodrigues ainda não engrenou, bota então o Matheus Martins, que é um jogador da posição. Ah, mas o Matheus não me encanta. E aí você vai tentar de novo o Santi. Daqui a pouco, se o Jefinho voltar à equipe, você vai tentar o Jefinho. Se o Natan Fernandes estrear, você vai tentar o Natan Fernandes. Agora, ficar deslocando o Savarino, perdeu o seu melhor meia. Tudo isso por conta do projeto Patrick de Paula. Não é possível que o projeto Patrick de Paula é mais importante do que o projeto Botafogo pro ano. Olha, a galera participando aqui, o Fernando Nascimento. Esse ano não vamos ganhar nada, não temos um plano de jogo. E qual será a desculpa dessa vez? Falta de tempo para treinar? Falta de jogadores? Pelo amor de Deus, inaceitável perder para um time pior. Bom, falta de treino eu já te digo que não, né? Porque o Botafogo foi o time que mais teve tempo de treinar depois do estadual, né? Eu acho até que o time tem uma ideia boa de treinamentos.
Eu não mudo isso, eu acho que o Renato Paiva, ele aproveitou bem. O Botafogo parece que tem um certo padrão de jogo. Algumas situações a gente tem que cobrar dos atletas. Agora, o Renato também tem que facilitar a vida dele, realizando mudanças na equipe, mas mantendo ali mais ou menos cada um dentro da área que se sente mais confortável dentro de campo. Outra coisa também, não é crime barrar o Alex Telles pra botar o Cuiabano não, tá? Verdade. O Alex Telles não tá jogando nada. O Alex Telles tem currículo pra caramba, beleza, mas quem tá melhor no momento é o Cuiabano. Eu até acho que a longo prazo, ao longo de toda a temporada, pensando em Mundial, em sequência de Brasileiro e Libertadores, o Alex Telles recupera a posição porque ele é muito bom. O Alex Telles não chegou onde chegou à toa. Mas respeitar o momento. Se você tem um bom reserva, utiliza esse bom reserva. É uma insistência também do Telles que comprometeu. Por exemplo, no jogo contra o Bragantino, aquele gol contra a Laú tem uma recomposição lenta do Telles. Com o Cuiabano, nesse momento, talvez o resultado seja melhor. Tem um bom reserva e o titular tá mal, faz o óbvio, troca as peças. O Paulo Nogueira tá lembrando aqui que é aniversário hoje do Ramon, lá em Tanguá, que fez 6 aninhos de idade. Parabéns, Ramon. Parabéns, Ramon. Olha aqui, o pessoal tá por aqui falando, o Roy. Azevedo, achei que o Fogão não foi tão bem, mas não achei uma partida ruim, não. Teve alguma chance e teve mérito do adversário. Roy, me desculpa, assim, eu achei que o Botafogo foi mal, cara. Toninho também, né? É. Lento. Achei Parecia muito. desinteressado, né? Até um certo ponto. Cara, e o Santi Rodrigues, né, cara? Ele não consegue acertar nada, né? E talvez por isso essa insistência no PK, né? Só não sei se faz muito sentido. 99557-1013, vai. Pô, rapaziada, boa tarde. Boa. Cara, o zagueiro do Sport vem com a bundinha pra cima do Verrete, ele vem esperando a porrada. Ele pede, ele implora, depois que ele viu que ele não tinha o que fazer, que o Verrete bata nele, ele desistiu do lance, pô. Pô, por favor, né, cara? Por favor, e aí o Verrete bateu, né? Ele quis que o Verrete batesse, o Verrete bateu. Cara, assim, me desculpa. Porque você fala que só contra o Flamengo, agora é só contra o Vasco. Não, cara, a gente não tem essa. Pra mim foi erro de arbitragem, muito claro, né? Enfim, e de fato é um problema que a gente tem não só no Vasco Sport, né? No Flamengo e Grêmio, no Palmeiras e Botafogo. Inter e Fortaleza, teve um pênalti é. não marcado pro Inter. O Alexandre Afonso tá aqui. Botafogo foi mal demais. Tomou gol de pelada e não conseguiu sequer empatar. Que dificuldade de chegar na área e finalizar, né? Criatividade, né? E aí a gente pode cobrar um pouquinho dos dois lados, né? Esse sistema de jogo do Renato Paiva tem bons momentos, tem bons picos, tem outros momentos que o time estaciona demais, fica muito previsível. Mas os jogadores também podem refinar um pouquinho mais o toque na bola, o passe. É uma cobrança que precisa ser feita também aos atletas. Bom, pessoal, é isso. Concordo com o Jorge Igor. Eu acho que o Botafogo não foi moldado para jogar com tic-tac, com o dinizismo. É um time agudo, é um time que desde o Luiz Castro era assim, com o Arthur Jorge também foi assim, com o próprio o rapaz que foi pro Juventude. Ai, rapaz, fugiu o nome dele agora, fugiu. Não vou lembrar. O rapaz que foi da pré-Libertadores antes de chegar o Arthur Jorge, né, que tá no Juventude hoje muito bem agora, é campeão da América junto com o Fogão. Muito agradecido por ele, mas fugiu o nome dele agora. Ele saiu e também o time dele era agudo, de contragolpe, de transição rápida. E, cara, o Paiva tá querendo fazer uma parada muito revolucionária, mudar muito da água pro vinho o jeito de jogar. Um time pra frente, vertical, pra um time mais horizontal, mais de toque de bola, que cozinha mais o jogo. O Botafogo não é assim. Então, acho que ele tá tentando fazer... lógico, ele é vítima do planejamento ruim do Botafogo, que trouxe ele em cima da hora pro Brasileirão, eu entendo. Mas ele tem que entender também que o contexto dele é esse. Já que é esse contexto dele, que ele aceitou esse contexto de chegar aqui sem ter a pré-temporada, em cima da hora pro Brasileirão começar e etc., ele tem que entender que ele não pode fazer mudanças revolucionárias. Ele tem que ir mudando gradativamente o jeito de jogar o Botafogo. Não mantém, porque ele chegou aqui e não tinha mais o Arthur Jorge, né? Mas pega o que você via do Arthur Jorge e tenta replicar, né? De uma forma ou de outra, replica. E vai gradativamente com o tempo mudando, né? A forma de jogar. Ou então, deixa pro ano que vem. Muda ano que vem. Por exemplo, o Luiz Castro, quando chegou aqui em 2022, ele queria jogar de um jeito. Não dava, não tinha elenco para aquilo. Ele tomou algumas porradas, entendeu que não tinha como jogar daquele jeito. Ele mudou o jeito de jogar, mudou 3 zagueiros, virou um time reativo, contra-ataque rápido, etc. Ganhou alguns jogos, foi se dando melhor. Em 24, em 23, quer dizer, botou o time mais pra frente, um pouco mais agressivo, menos retrancado. Foi ganhando espaço, ganhando
cancha ali e fez o Botafogo jogar muito bem. Faz algo mais gradativo, mais a longo prazo, que senão o seu longo prazo não vai existir, porque o futebol é resultado, o futebol é bola na rede. Se começar a tomar muita porrada seguida, não vai existir longo prazo. Melhor você fazer um jeito que não é o seu jeito oficial de jogar, mas é o ideal para o time agora, e com o tempo ir mudando aos poucos para que um dia ele seja como você quer, do que querer implantar agora, como o time não vai aceitar, não vai conseguir fazer, não vai conseguir entender, e vai apanhar tanto que vai cair antes da hora. Então, acho que ele tem que mudar um pouquinho essa forma de jogar e fazer algo menos revolucionário, menos dar água pro vinho com fogão. Acho que em vez de dar água pro vinho, bota um suco de uva, dá uma transitada, tá? É isso, pessoal. Fico por aqui. Aqui embaixo, o 2.0, canal reserva da gente. O Notícia do Fogão 2.0. Aqui em cima, Live Pix. Ali, Pix do canal. 4 planos de membros. Escolhe um aí pra ajudar a gente. E é aquilo. Deixa o like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tá? Fico por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.